Shalom para todos amados amigos e irmãos, na pessoa de Yahushua HaMashiach. Vamos cantar o Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Na batida do pandeiro, louvando aquele que é o Todo-Poderoso, que reina todo o universo e mais além do nosso pensamento. Capítulo 11 de Apocalipse diz assim: foi-me dado uma cana semelhante uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te, nede o templo de Yahu, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o metais, porque foi dado às nações e pisarão a cidade Kadosh, e pisarão a cidade Kadosh por 42 meses. E deixa o átrio que está fora do templo e não meçais, porque foi dado às nações e pisarão a cidade Kadosh por 42 meses. Kadosh, o português quer dizer santo. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Vestidos de pano de saco. Veste de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Yahu da terra. Estes são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Elohim da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos.
importa que assim seja. Importa que assim seja, moço. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. E tem poder para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quantas vezes quiserem, quantas vezes quiserem. E quando acabarem os seus testemunhos, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e a vencerá, e a vencerá, e as matará. E já terá o seu corpo morto na praça, e já terá o seu corpo morto na praça. E já terá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde o seu soberano também foi crucificado, onde o seu soberano também foi crucificado. Ei, homens de vários povos e tribos e línguas e nações, verão seu corpo mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo mortos seja posto em sepulcros, e não permitirão que seu corpo mortos seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros. Porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. E depois
caiu grande temor sobre os que os viram. E caíram grande temor sobre os que o viram. E caíram grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu. E ouviram uma grande voz do céu. E ouviram uma grande voz do céu. Sobe cá, sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem. 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 E os seus inimigos viram. E os seus inimigos os viram. Cantando Apocalipse, capítulo 11. É a palavra do Rei do Universo. É a profecia que não falha. É aquele que manda em todas as coisas. Olha o versículo. Diz assim. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizado. E deram glória ao Rei dos céus, ao enorme dos céus, aliás do céu, aquele que é todo poderoso. Eles deram glória. E passando segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E passando o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o 7º anjo a trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta. E ouve no céu. Grande voz que dizia. E ouve no céu grande voz que dizia. Grandes vozes que diziam. Ei,
Yahushua HaMashiach, ele reina para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em teu trono diante de Yahu prostraram-se seu rosto, prostraram seu rosto e adoraram a Yahu, e adoraram a Yahu, Yahu, Elohim dos exércitos de Israel, dizendo: favor te damos, Yahu, Elohim Todo-Poderoso, quem és e quem era e quem há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste, que tomaste o teu grande poder e reinaste, e reinaste. Iraram-se as nações, iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dores, e o tempo de dares, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejais julgados, e o tempo de darem o galardão aos profetas, teus servos, e aos Kadosh, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, a pequenos e a grandes. E tempo de destruírem os que destroem a terra, e tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Yahu, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago e trovões, e houve relâmpago e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. E
céu o templo, e abriu-se no céu o templo de Yahweh, e a arca do seu concerto foi visto no seu templo. E houve relâmpago e vozes e trovões. E houve relâmpago, vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva, e terremoto e grande saraiva. Cantando Apocalipse, capítulo 11. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome não é aleluia. O nome escrito aleluia está errado. Pode ser em qualquer editora do mundo, sendo a pronúncia aleluia, está errado. O nome é aleluia. Em hebraico está escrito aleluia com a letra R, que tem o som de R. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Vai estar escrito, você vai ver, tá bom? Aleluia.